vamos dar continuidade agora e vamos classificar de uma outra forma esses sólidos geométricos. Lá no vídeo anterior, nós classificamos poliedros e não poliedros. Agora, a gente vai fazer a classificação dos poliedros na página 182. Prestem atenção, vou falar bem devagar. Olha, classificação dos poliedros. Eu vou fazer a leitura, você acompanhe comigo e aí eu vou pegar as minhas formas que estão aqui, os meus sólidos, e eu vou explicar para vocês e vocês vão pegando aí também, tá? Então vamos lá. Você classificou os poliedros em prismas e pirâmides? Não. Por quê? Porque nós vamos explicar aqui agora o que é prisma e o que é pirâmide, tá? Então vamos lá. Um poliedro é chamado de prisma quando tem duas bases e as faces laterais regulares. As bases também podem ser chamadas de faces. Veja alguns exemplos. Professor, então o paralelepípedo é um prisma? Sim, ele tem duas faces que também podem ser chamados de base. Lembra que eu falei que o cilindro tem duas bases circulares arredondadas? Lembra? Como a gente vai classificar em prisma e pirâmide, você tem que prestar atenção em alguns detalhes. Prisma, ele também tem base, mas a base é quadrada. Por que base? Porque eu consigo apoiar. Ó, ele tem uma base, ele tem um apoio. Esse daqui é um paralelepípedo, tá? É um paralelepípedo e ele tem duas bases. Eu posso apoiar ele deste lado ou deste lado. Então, ele é um prisma. Um prisma de base o quê? De base quadrada. A base é o apoio, tá? Então, ele é um prisma de base, que é onde eu apoio, quadrada, tá? Ó, estas faces quadradas são as bases dos prismas aqui, ó, tá? Face quadrada é onde eu consigo colocar ele em pé apoiado na sua base, ok? Paralelepípedo é um prisma de base quadrada, porque ele tem o apoio, a base quadrada. E esse aqui, cadê? Que eu falei que era igual o telhadinho da casinha. Que lá do outro lado, ó, prisma de base triangular, a gente viu na página anterior. Por que ele é um prisma? Porque ele também tem duas bases, ó. Porque eu também consigo apoiar. É a base que ele fica em pezinho, tanto de um lado quanto do outro lado. E como que é a base dele? É quadrada? Não, a base dele é triangular, olha. Então, ele é um prisma de base triangular, ó. Tá vendo? A base dele é o apoio. Então, eu tenho dois prismas. O prisma de base quadrada e o prisma de base triangular, ok? Um poliedro é chamado de pirâmide quando ele tem apenas uma base e as faces laterais triangulares. Você já conhece a pirâmide de base triangular e a de base quadrada. Então, vamos lá. Pirâmide de base triangular. Ó, uma pirâmide, ela parece um triângulo, certo? Mas é uma pirâmide, olha só. Ela tem as faces laterais, essas são as faces laterais dela, ó, em forma de triângulo, tá vendo? Faces laterais triangulares. E ela tem uma base. Tá vendo a base dela aqui, ó, onde ela apoia? Oi. Como que é a base dessa pirâmide? É triangular. Por que ela é uma pirâmide? Porque as laterais, as faces,
que são as partes retas, são triangulares. Por isso ela é uma pirâmide, tá? Diferente do prisma. Ó, o prisma aqui é retangular, tá vendo embaixo? Ele não tem as faces triangulares, ele só tem a base, duas bases. A pirâmide, ela tem as faces triangulares. O que vai mudar é o formato da base, do apoio, onde ela se apoia. Essa aqui é uma pirâmide de base triangular. E essa aqui, ó, as faces dela também são triangulares e a base onde ela se apoia é quadrada. Então, ela é uma pirâmide de base quadrada. Então, para eu pegar os meus sólidos, eu preciso olhar atentamente nas faces e na base para eu classificar em prisma e pirâmide. Mas, tia, sobrou o cubo. O cubo. E agora? Sobrou o cubo. O que eu faço? Ele é o quê? O cubo, ele é um prisma, porque ele tem duas faces paralelas. Paralelas são iguais, tá? Tanto daqui como daqui. Ele não tem todos os lados iguais? Então, ele tem as faces iguais, que é a base. Ó, base igual. Então, ele é representado por um prisma também, ok? O paralelepípedo também. Ó, ele tem duas faces, que também é representado pelo prisma, certo? Observe que é a figura geométrica da base, ó, lembra da base do apoio, que dá o nome do poliedro, seja ele um prisma ou uma pirâmide. Exemplo, prisma de base triangular e pirâmide de base triangular. Ó, cadê? Prisma de base triangular, vendo? Ele tem as duas bases triangulares, é um prisma. E a pirâmide de base triangular, por que ela é pirâmide? Porque as laterais são triangulares. Ela também tem a base triangular. Esse é um prisma e esse é uma pirâmide, certo? Página 183. Nas classificações dos poliedros, você já recordou os nomes dos seus elementos? Faces, arestas, vértices. Vamos lembrar de novo? Eu vou pegar o cubo para ficar mais fácil. Ó, face, a parte lisa. Aresta são as linhas que ligam essa forma. Vértices são os cantinhos dessa forma, tá? Sobre a sua mesa, você deve ter os poliedros a seguir. Coloque aí na sua mesa um cubo, um paralelepípedo, cadê? Um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada, e uma pirâmide de base triangular, tá? Deixa aí na sua mesa. E aí você vai completar o quadro. O cubo, quantas faces tem o cubo? Eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantas vértices tem o cubo? São os cantinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantas arestas tem o cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou contar as linhas, tá? Conto e coloco aí. A mesma coisa você vai fazer com o paralelepípedo, com o prisma de base triangular, com a pirâmide de base quadrada e a pirâmide de base triangular, tá? Vai ver quantos números de faces, de vértices e de arestas
e vai colocar aqui no quadro, ok? Na página 184, cada objeto a seguir se parece com um sólido geométrico. Escreva o nome desse sólido. Então, olhe só. É o que mais se parece. Então, você vai pegar o seu sólido e vai observar o seu sólido e vai colocar onde esse sólido está mais próximo. Está mais próximo de que figura? Vou fazer a primeira. Ó. Tá vendo o tambor da letra A? O tambor, ele tem duas bases circulares, redondinha. A de cima e a de baixo. Olha o cilindro. Ele tem uma base circular de cima e a outra de baixo. E aqui ele é circular, é o cilindro. Não se parece com o cilindro? Então, na letra A, você vai colocar... Na letra A, você vai colocar cilindro. Então, e assim por diante. A caixa de presente da letra B, ela se parece com qual sólido? E esse globo aqui da letra C, se parece com qual sólido? Não é forma geométrica, não é triângulo, não é círculo. É sólido, é o que a gente está estudando agora. A letra D se parece com qual? Ela tá até de cabeça para baixo. Se parece com qual sólido? E a caixa aí de madeira se parece com qual sólido? A gente não tem ele aqui, certo? Mas eu já vou passar para você quando ele tem mais de uma aresta, tá bom? Ou face também. Então, vamos lá. Nós vamos para aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desenhar ele para vocês. Vamos contar os ladinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Ai, não, ó, tá feio minha caixa, tá? Oi, muito feia. Desconsidere, tá? Então, ela tem uma base quadrada. Ela tem, ó, uma plana aqui, ó. Quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Porque ele tem 6 lados. 6 lados, o hexágono, tá? Então, essa caixa, ela é o quê? É um prisma de base hexagonal. Por quê? Porque ela tem duas bases, a de baixo e a de cima. Então, ela é um prisma. De base o quê? Hexagonal. Por que que é hexagonal? Porque ela tem 6 lados, ok? Aí, na página 185, volte às imagens do item anterior e classifique em poliedros e não poliedros. Então, você vai olhar nesta atividade e vai classificar na número 2 quais são os poliedros e quais são os não poliedros, ok? Na figura 3, eu tenho aí uma caixa. Você vai representar, esse daí é um poliedro, ó. Vai fazer X nas faces, vamos lembrar de novo? Face, aqui, face, parte lisa. Vai pintar de vermelho as arestas, que são as linhas. E vai fazer uns círculos nos cantinhos, que são as vértices, ok? E na página 186... você vai, as figuras abaixo representam os poliedros. Escreva o número de faces, arestas e vértices visíveis. Por que visíveis? Porque é o que você está vendo, ok? Número de faces que você está vendo dessa figura vermelha. Número de arestas que você está vendo. Número de vértices que você está vendo.
E aí vamos lá para de baixo, que é a mesma caixa hexagonal. Número de faces que você está vendo. Número de arestas que você está vendo. E número de vértices que você está vendo, tá? Lembrando que faces são os ladinhos que eu estou vendo. Então, olha só. Aqui nessa figura, ó, eu tô vendo esse lado e esse lado e esse lado. São as faces. Nessa, eu tô vendo esse lado e esse lado, que são as faces. Tá? Ok? Então, vamos lá. Eu vou colocar uma observaçãozinha aí pra vocês. Assim, ó. Lembra lá do jogo? Quando tem campeonato? Só pra vocês saberem, né? Quando eu falo assim, ó, quiser anotar em algum lugar, tá? Quando eu falo assim, ó, tri é 3. Quando eu falo tetra é 4. Quando eu falo penta é 5. Quando eu falo hexa, é 6. Quando eu falo octo, é 8. E quando eu falo deca, é 10. Isso eu posso representar nas formas, tá? Ó, por que eu fiz isso? Lembra que a gente falou aí da caixa de madeira? Que é hexagonal? Então, hexa, 6. Hexagonal, 6 ladinhos. Ok? É só uma observação. Façam esses exercícios, tenham em mãos os seus sólidos para você fazer esses exercícios, tá bom? Se você tem dúvida, pergunte para mim, me liga, manda uma mensaginha, manda um áudio, não fique com a dúvida guardadinha, tá bom? Ok? Então, beleza, eu aguardo seu contato, eu aguardo falar com você na nossa aula ao vivo, tá bom? Um beijo e até amanhã.